Olá, meus queridos alunos, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula sobre engenharia de requisitos, né? Essa vai ser a última aula teórica sobre o assunto, né? E nessa aula iremos falar um pouco mais sobre as técnicas de licitação de requisitos. Então, até o momento a gente já viu a parte introdutória sobre engenharia de requisitos, falamos um pouco sobre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Né? Dentre esses, a gente falou sobre quais são os requisitos de sistema de usuários, né? Falamos um pouquinho sobre o processo mesmo da engenharia de requisitos, quais são as etapas, quais são as fases, né? Dentro desse processo. E agora a gente vai adentrar um pouquinho mais sobre as técnicas, né? Para que possamos utilizá-las para fazer a licitação do requisito, né? O que é licitar? Né? É levantar toda essa parte dos requisitos. Bom, a licitação de requisitos, pessoal, para fazer essa licitação, a gente utiliza algumas técnicas, né? Geralmente a gente chega lá no cliente, para a gente tentar entender o que o cliente de fato quer, né? Que seja feita dentro do sistema, a gente primeiro precisa entender quais são as técnicas que a gente pode aplicar para ter esse entendimento do cliente, para ele citar esses requisitos. Primeiro, eu posso utilizar a descoberta de requisitos, e aí alguns autores chamam isso de ponto de vista, né? A descoberta de requisito do ponto de vista, ela é um formato observacional, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu estou dentro da empresa, eu começo a verificar os pontos de vista de diferentes envolvidos dentro daquela organização. Através de entrevista, também, essas entrevistas podem ser estruturadas ou semi-estruturadas, eu posso também elicitar os requisitos. Posso elicitar o requisito através de construção de cenários, né? Através de cenários de entendimento eu consigo entender melhor a realidade do meu cliente. Através também de caso de uso. O caso de uso é bastante utilizado, né? Para fazer o levantamento de requisito. Inclusive, no próximo ciclo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essas características do levantamento de requisitos. E também através da etnografia, né? É uma das técnicas, né? Essas são as técnicas principais para elicitar os requisitos. Bom, pessoal, a gente pode agora adentrar um pouco mais sobre essas técnicas, né? Dentre elas, a gente vai falar um pouco mais sobre a primeira, que é o ponto de vista, né? Por exemplo, em uma empresa de tamanho médio ou grande, existem vários stakeholders, né? Existem vários envolvidos dentro de um processo organizacional daquela empresa, né? Cada stakeholder tem um ponto de vista diferente de determinado processo, né? Mesmo que seja manualmente, mas ele tem um ponto de vista ali de determinado processo. Cada um vê o problema do modo diferente. E essas diferenças, ela precisa estar abarcada dentro do levantamento de requisito. Então, o ponto de vista é interessante justamente para abarcar esses diferentes pontos de vista mesmo da própria funcionalidade do sistema. E qual que é o objetivo disso? O objetivo, na verdade, é conhecer o problema, né? Por várias perspectivas. Então, entra a perspectiva do próprio gerente, a perspectiva do próprio usuário, a perspectiva, por exemplo, do subgerente, a perspectiva do vendedor, a perspectiva ali do entregador. Então, várias perspectivas a gente pode fazer o levantamento através do ponto de vista. Bom, a gente traga aqui, por exemplo, um exemplo do ponto de vista de um banco, né? E a gente tem ali a parte do titular da conta, o não titular da conta e o caixa do banco. Então, são diferentes perspectivas, diferentes visões que eu tenho do mesmo assunto. Por exemplo, o assunto é o quê? Lista de serviços, né? Qual é a lista de serviços de um titular de uma conta? Eu posso fazer o quê? A pessoa lá pode retirar dinheiro, pode consultar o saldo, pedir cheque, enviar mensagem, desbloquear cartão, executar transação, pedir extrato, transferir fundos, contrair empréstimos, né? Do mesmo parte, quando a gente vai verificar lá, por exemplo, o não titular da conta, ele pode fazer o quê? Apenas retirar dinheiro e consultar o saldo. E o caixa? Né? O caixa, na verdade, ele pode executar o diagnóstico, somar o dinheiro, pode colocar papel e enviar mensagem. Né? Então, o caixa ele tem essa especificidade. Então, são diferentes pontos de vista, né? Dentro do mesmo processo, que é o processo do banco, o processo de conta, né? O processo da própria conta. Então, é interessante a gente verificar os pontos de vista diferentes para a gente poder entender o macro, né, daquele ponto de vista. E a gente tem aqui um tipo de árvore genealógica aqui, por exemplo. Todos os pontos de vista. A gente tem o ponto de vista do cliente e o ponto de vista do funcionário bancário. Do ponto de vista do cliente, a gente tem o titular da conta e o não titular da conta.
Já do ponto de vista do banco, né, do próprio banco, dos funcionários do próprio banco, a gente tem caixa, gerente e segurador. Então, esses diferentes papéis que são stakeholders envolvidos dentro do processo, eu preciso, de fato, levantar os requisitos de acordo com esse ponto de vista, né, e documentá-lo, obviamente. Então, isso é uma das técnicas, né? Quais são as dificuldades que eu tenho em aplicar essas técnicas, né? Os stakeholders, frequentemente, eles não sabem, na realidade, o que querem, então vocês vão perceber isso na prática, né? Nem sempre aquilo que a gente acha que o cliente quer é o que de fato ele quer, e às vezes o cliente nem mesmo sabe o que ele quer. Então, isso é bem difícil, né? A gente precisa desenhar bem desenhado isso. Às vezes, né, eles não conseguem expressar claramente o que desejam. Eles sabem o que quer, mas eles não sabem expressar, né, o que eles querem de fato. Às vezes também fazem pedidos não realísticos, então às vezes eles vão pedir lá alguma requisição para vocês que foge um pouco da realidade, né? E se eu lembro uma vez que eu trabalhava na empresa digital que as pessoas me solicitavam, os clientes me solicitavam coisas que eram surreais, né? Então fugia muito do que era realístico ali naquele momento. Então às vezes o cliente vai fazer esse tipo de pedido, né? Os clientes também às vezes podem se expressar com seus próprios termos, né? Termos técnicos da área deles, e a gente não vai conseguir entender. Por exemplo, se você estiver modelando um sistema aí que seja para a área contábil, né? E aí obviamente tem os termos técnicos da área contábil e a gente precisa entender isso, né? Às vezes da área jurídica, da área médica, isso vai depender muito da área, a gente precisa ter essa compreensão. Então, esses stakeholders, frequentemente, eles se expressam nos seus próprios termos técnicos, e a gente precisa compreender um pouco a realidade desses stakeholders. Diferentes stakeholders expressam o mesmo requisito de forma diferente, então a gente vai perceber isso na prática, né? Então, vocês vão ver que, por exemplo, diferentes papéis dentro de um mesmo sistema, eles se expressam de forma igualitária os requisitos. Isso é interessante que a gente possa agrupá-los, né, na mesma categoria ali de requisitos. E aí tem algumas armadilhas da técnica, né? Alguns stakeholders eles podem pedir requisitos para aumentar o seu poder na empresa, e aí a gente precisa entender isso, né? Por exemplo, quando a gente vai levantar um requisito de uma organização de grande porte, a gente percebe que, por exemplo, um gerente especificamente de um setor, ele pede alguns requisitos, determinados requisitos que sejam desenvolvidos dentro do sistema, que a gente percebe que ele quer ter mais poder em relação a outros usuários dentro daquele mesmo sistema, e aí a gente precisa mitigar esse problema, né? O ambiente é dinâmico, né? Você vê que existe trocas, né, constantes dentro da organização, novos stakeholders e novos requisitos podem surgir constantemente ao longo do tempo, né, desse sistema. Ponto de vista podem apresentar duplicidade e inconsistência, então essa técnica tem esse probleminha. Então, quando a gente vai fazer o levantamento de requisito através do ponto de vista, pode ser que tenha essa problemática de duplicidade e que gera uma possível inconsistência dentro dos requisitos, né? Que, obviamente, isso vai impactar diretamente lá na funcionalidade quando for implementada com o nosso programador em uma outra fase. E aí a gente tem uma segunda técnica, né, que é a técnica de entrevista. É uma técnica muito interessante, né? Então você pode fazer a junção de várias técnicas para poder fazer o levantamento de requisitos lá dentro da empresa e, obviamente, documentar essa parte. Então, a gente pode utilizar, pode questionar, né, os stakeholders do sistema ou o processo atual e sobre o sistema que será desenvolvido. Então, a gente pode questionar isso através de questionários estruturados e semi-estruturados, né? E a gente tem alguns tipos de entrevistas, né? Temos a entrevista fechada, temos a entrevista fechada, as entrevistas abertas. As entrevistas fechadas, pessoal, ele tem um conjunto pré-definido de perguntas, né? E as entrevistas abertas, ela não possui uma agenda pré-definida, né? Se adapta para explorar o conhecimento dos stakeholders, né? Então a gente tem perguntas mais abertas, mais sugestivas, né? Então é interessante que vocês façam nesse momento, quando for aplicar o questionário de entrevista, faça uma entrevista fechada, obviamente com perguntas objetivas que tem algumas respostas, um rol de respostas pré-determinadas, e perguntas também abertas, né? Que aí você consegue, né, entender mais requisitos além daquela que já era pré-definida, né? A gente consegue abrir mais o leque de requisitos para implementar dentro do sistema através de entrevistas abertas.
Temos a técnica de cenários. A técnica de cenário ele descreve uma situação de uso do sistema. Então, ele vai descrever o passo a passo ali do uso de um sistema e ele vai incluir dentro desse passo a passo, por exemplo, o nome do próprio cenário. Qual é o nome daquele cenário? Né? Quais são os atores, né, envolvidos naquele cenário? Por exemplo, gerente, sei lá, contador, né, funcionário, né, vendedor ou coisa desse tipo. Quais são os atores que estão envolvidos naquele cenário? Eu tenho minha pré-condição. Quais são minhas pré-condições formalizadas dentro daqueles cenários? Eu tenho meus fluxos alternativos. Quais são os fluxos alternativos dentro daquele sistema? E eu pós-condição. Vai ter um momento, pessoal, um momento mais da prática, que a gente vai modelar um sistema, que vocês vão ter um contato mais forte sobre essa técnica de cenário. Inclusive, vou entregar para vocês um documento, um template, né, que já vai ter esses termos, né, o nome do cenário, atores envolvidos naquele caso de uso, a pré-condição, o fluxo normal, o fluxo alternativo e o pós-condição. Isso tudo dentro daquele cenário determinístico, né? Então, isso fica bem interessante. A técnica de cenário ainda, a gente tem um exemplo aqui formalizador de um documento, por exemplo, um exemplo de um ATM. Então, para aqueles alunos que não sabem o que significa ATM, pessoal, ATM, por exemplo, aquele ponto de autoatendimento que a gente tem em banco. Então, todos aqueles terminais de autoatendimento que a gente tem em banco, a gente chama de ATM, então ponto de ATM. Para quem é analista de sistema que já trabalhou, por exemplo, em banco, sabe que a gente que demanda a aplicação, tanto a aplicação como a instalação daqueles equipamentos, né, de ATM. Então, a gente vai aqui documentar um cenário, né, específico de um ATM. Por exemplo, qual o nome do cenário? O nome do cenário especificamente é sacar dinheiro. Dentro do ATM existe uma funcionalidade chamada de sacar dinheiro. E quais são os atores envolvidos dentro desse cenário especificamente falando, que é de sacar dinheiro? O primeiro ator, na verdade, o único seria o correntista, né? O correntista chega na agência, né, e ele vai até um ATM para poder fazer o saque do dinheiro. Então, o correntista é o ator principal. E eu tenho uma pré-condição. E qual é a pré-condição desse ator, né, a acessar essa funcionalidade que chama sacar dinheiro, né? Tá tendo o verbo sacar dinheiro. A primeira pré-condição é ter uma conta no próprio banco e assim ser validado. Então, ele tem que ser correntista daquele banco, especificamente falando, e ele também tem que ter uma senha validada, né, através do sistema. E qual que é o fluxo normal que ele vai fazer? Primeiro, ele vai entrar com o valor do saque, qual é o valor do saque que ele deseja. Depois, ele vai confirmar todos os dados e qual é a operação desejada, né? E o terceiro e último passo, ele vai debitar o valor da conta do cliente, né? Então, isso é o valor do saque do dinheiro, tá ok? Isso aí é um caso hipotético, né, pessoal? Obviamente que pode ser que não seja basicamente esse fluxo normal de um cenário, né? E aí cabe a vocês a fazer esse levantamento de requisito lá com o cliente. Eu tenho um fluxo alternativo, né? Quando o saldo ele for insuficiente, se acontecer alguma restrição durante essa ação de sacar o próprio dinheiro, ele vai fazer o quê? Vai apresentar um aviso ao cliente, né? O aviso do próprio erro, que o saldo é insuficiente ou que se gerou algum erro durante esse processo. E o pós-condição, depois que finalizar tudo, ele vai ter o valor sacado, né, e debitado do saldo do cliente. Obviamente, essa pós-condição é se, somente se ele entrar dentro do fluxo normal, né? Se ele entrar no fluxo alternativo, obviamente que não vai ocorrer o tipo do saque, sim a mensagem de erro. Então, esse é um fluxo de uma técnica aplicando o cenário, né, que a gente determina ali de acordo com o caso que a gente quer, de fato, fazer o levantamento de requisito. Eu tenho um caso de uso. O caso de uso é legal porque vocês vão perceber lá na frente que cada cenário ele também gera esses casos de uso. É interessante. Os casos de uso ele tem atores, que esse é o bonequinho aqui é escrito como cliente na tela, e ele tem também que ter as funcionalidades, que são cada círculo desse, né, com o nome da funcionalidade. Vocês percebem que a funcionalidade sempre está no verbo, né, como se fosse uma ação. Colocar filmes, né, efetuar pagamento, etc. Então, sempre as nomenclaturas das funcionalidades, eles precisam ter um verbo, né, para a gente saber que aquilo é uma operação, ali é uma funcionalidade. Então, além disso, a gente tem também as próprias interações. Então, as interações é feita através desses traços, né, linkando os atores com os seus devidos casos de uso. Ou, obviamente, de caso de uso para caso de uso. Vocês vão ver lá na frente. Aí eu tenho uma última técnica, né, que é a técnica de etnografia. Pessoal, eu quero que vocês não preocupem muito
com o conhecimento mais aprofundado de cada técnica, eu quero que vocês entendam que existem essas técnicas e saibam que técnicas são essas, tá? Para ele citar requisito. Lá na frente a gente vai aprender a utilizá-la uma por uma, né? Passo a passo, uma por vez, tá? A etnografia é uma técnica de observação utilizada para compreender os requisitos sociais e organizacionais. Então, eu vou lá na empresa do cidadão e vou vou observar a organização, vou observar os processos e vou documentar através de uma análise, né, superficial e abstrata sobre o que está ocorrendo dentro daquele processo, tá? Então, o analista, o engenheiro de requisitos, se insere na organização do próprio cliente, ele observa o trabalho do dia a dia e anota as tarefas dos funcionários. Então, de forma assim, bem resumida, que a gente viu aqui na aula, foi que a gente tem a etnografia, a gente tem o caso de uso, que através dos bonequinhos e os próprios casos de uso ali a gente consegue descrever a funcionalidade de um determinado sistema. A gente tem a questão da aplicação dos cenários, que é muito interessante a aplicação dos cenários. A gente ainda tem a parte de entrevista, né? E a gente tem a parte do ponto de vista. Então, a gente pode aplicar várias dessas técnicas para poder fazer o levantamento de requisito, ou apenas uma. Obviamente, uma só, ela se torna um pouco muito pobre, né? Um pouco não, mas ela se torna muito pobre, né? A nossa documentação de requisito. A gente precisa de mais uma técnica. Então, geralmente eu aconselho geralmente as pessoas que estão adentrando no mercado fazer, primeiro, a própria questão dos cenários, né? Cenários é bastante interessante, e os diagramas de caso de uso também é muito interessante para quem é programador. Então é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham aprendido um pouco sobre engenharia de requisitos e que vai ter também uma atividade avaliativa verificando o nível de aprendizagem dos senhores aí dentro dessa disciplina. Tá ok? Até a próxima. Abraço.